Bom, retomando aqui, presidente. Assim como em inúmeras cidades ao redor do mundo, São Paulo enfrenta os efeitos drásticos provocados pelas mudanças climáticas. O aumento das temperaturas e da intensidade da chuva são os efeitos mais visíveis, mas os impactos sociais e econômicos são um dilema mais constante na vida de milhares de trabalhadores e trabalhadoras da nossa cidade. São ruas alagadas, famílias sem água, sem energia, perdendo alimentos, móveis, bens de toda uma vida de trabalho e pessoas perdendo as suas vidas. Um cenário de verdadeiro caos. No mês passado, bairros inteiros, estações de trem, de metrô, lojas e casas ficaram embaixo d'água. Foi o terceiro maior temporal desde 1961, em um dia que choveu 43% da média mensal de janeiro. Apenas nos 2 primeiros dias de fevereiro, nós tivemos 65% da chuva prevista para o mês inteiro. E nesses 2 meses, a cada chuva, testemunhamos milhares de casas sem energia e dezenas de bairros alagados. A trágica destruição de vidas e histórias e a infeliz constatação de que quem morre quando chove são os mais pobres na nossa cidade. Isso não é normal. E negar esses efeitos nefastos é seguir colocando em risco 12 milhões de paulistanos e, em especial, os 1,7 milhões de pessoas que vivem nas favelas da nossa cidade. Não podemos, portanto, mascarar essa realidade e fingirmos não saber de quem é a culpa. Se, por um lado, o capitalismo destrói o meio ambiente, ameaçando vidas e a própria existência humana, por outro, vivemos em uma cidade marcada pelo abandono e pelo despreparo de uma prefeitura que parece ignorar que São Paulo não está preparada para lidar com os efeitos das mudanças climáticas. Ao invés de assumir e resolver o problema, o prefeito segue vivendo em uma cidade imaginária. O prefeito disse, por exemplo, que São Paulo está muito preparada para lidar com as chuvas e com o calor. Me pergunto, caros colegas, se para as pessoas que vivem no Jardim Pantanal, na sua realidade, vem na sua realidade o suposto preparo do qual fala o prefeito. O Jardim Pantanal, na zona leste da cidade, além de passar por semanas debaixo d'água, agora precisa lidar com as ruas cheias de lixo. E isso acontece já historicamente, se repete ano após ano. Onde está o prefeito? Como pode São Paulo estar preparada para se moradores do Jardim Pantanal ficaram e estão há uma semana debaixo d'água? Como pode a cidade estar preparada se temos milhares de pessoas em situação de rua que enfrentam o frio, o calor e as chuvas com pouca ou nenhuma atenção da prefeitura? Eu e o povo de São Paulo queremos saber como exatamente a nossa cidade está preparada para lidar com essas mudanças climáticas. Por isso eu protocolei hoje 4 requerimentos de informação à Prefeitura sobre os planos de preparação, vigilância e resposta para lidar com a crise decorrente do calor extremo e das chuvas intensas. Nós queremos saber quais medidas estão sendo adotadas para mitigar esses impactos, garantir a infraestrutura segura e proteger a população de São Paulo com garantia de saúde e de dignidade. No início do ano passado, o Brasil assistiu devastado à tragédia que assolou o Rio Grande do Sul, uma consequência da negligência de governantes, como foi o caso do prefeito de Porto Alegre, e que gerou consequências de longo prazo. Não podemos aceitar que, pela negligência do prefeito de São Paulo, nossa cidade enfrente o mesmo problema. É dever desta casa zelar pela nossa cidade, incluindo das pessoas que aqui vivem e do nosso meio ambiente. Nosso futuro depende das ações concretas que podemos tomar hoje para garantir o futuro melhor. Apresentei também na última semana um projeto de lei que institui o Programa de Auxílio Calamidade Climática aqui da nossa cidade, para ajudar os cidadãos e comerciantes a se reerguerem em períodos de calamidade decorrente de chuvas ou do calor. A prefeitura deve estar ao lado daqueles que mais precisam. Exatamente por isso que esse projeto de lei é tão imprescindível para cuidar das vidas daqueles que mais precisam quando nós temos um prefeito que é totalmente negligente com relação a esse tipo de calamidade. Gostaria também, presidente, de aproveitar o pouco tempo que me resta nessa casa para agradecer a solidariedade de todos os meus colegas e o apoio que recebi nos últimos dias pelo cenário horroroso, o acontecimento que teve de transfobia aqui nessa casa por parte de 2 vereadores. Não serão malabarismos retóricos que vão me intimidar ou me impedir de mostrar para a população de São Paulo as mentiras que contam nesse plenário e nos cortes das suas redes sociais. O meu histórico médico jamais será pauta para esse parlamento. E eu digo mais, a Câmara Municipal não é regida e pautada pelas opiniões por parte da extrema-direita, que sobe nesse plenário para produzir um conteúdo para suas redes, do alto do seu ego e de uma autoestima totalmente delirante. Típico de pessoas pequenas, sem brilho, vazias e que não tem nada por dentro, não tem conteúdo por dentro, que se pautam em Deus para defender o ódio e atacar uma população que já vive uma realidade totalmente terrível na nossa cidade e em todo o nosso país, com uma expectativa de vida de apenas 35 anos de idade e também para chegar aqui, cometer um crime e achar que é um absurdo ou uma maneira de impedir a liberdade de expressão quando nós acionamos a justiça. Não irei me silenciar e não deixarei de acionar a justiça todas as vezes que for violentada
aqui nessa casa. Aqui nós temos que dar exemplo, independente das nossas diferenças teóricas e políticas, como já aconteceu nessa casa. Para dar exemplo, um vereador que fez uma fala abertamente racista foi caçado por essa casa, dando exemplo para todo o país como nós temos que fazer. Já tivemos aqui também a primeira CPI que investigou a violência contra pessoas trans e travestis, instalada pela ex-vereadora e hoje deputada federal, minha mentora e amiga pessoal, Érica Hilton, e também com relatoria de Cris Monteiro, uma pessoa que tem uma visão política diferente, mas que sabe que o que é certo e o que é errado é errado. E é esse recado que nós precisamos dar para os paulistanos e paulistanas. Não deixar as pessoas acreditarem que podem seguir com qualquer discurso teórico embasado em opiniões, atacando uma vereadora eleita que chega a essa casa para garantir que a democracia seja valida e respeitada. Eu mereço ser respeitada como respeito a cada um dos meus colegas aqui dessa casa. Vocês viram isso já nos bastidores, aqueles que tiveram a oportunidade de me conhecer. Não desrespeito nem mesmo as pessoas que estão mais contrárias a mim aqui, mas não irei admitir de maneira nenhuma ser desrespeitada e nenhum crime que seja cometido nesse plenário ou nos bastidores dessa casa vão passar impunes. O Ministério Público irá investigar e também levarei a corregedoria e até a última instância, porque não é sobre mim, é sobre toda uma população que vive uma realidade completamente horrorosa fora das portas desse prédio, e nós precisamos dar exemplo não só para a cidade de São Paulo, mas para todo o Brasil. Muito obrigada, presidente.